Pois é, conforme está nesse título desse vídeo e conforme falei no vídeo anterior, sim, depois de mais de 22 anos morando no Brasil, eu vou imigrar. E antes de falar para onde eu vou, quero falar um pouco a respeito disso, né? Muita gente pensa, mas por que você vai? Digamos, todo mundo procura motivos negativos para você achar que você precisa emigrar, né? E tudo bem, não tem problema o pessoal dizer, não, por conta disso eu vou embora. Tudo bem, você pode ter os motivos que te fazem ir embora de forma pesada, né? Dizer, não, cara, é isso que me faz ir embora daqui. E esses motivos podem existir, e no meu caso até existem alguns deles, mas eu sempre falo que quando se trata de imigração, tem duas coisas. Não basta você ter vontade de ir embora do Brasil. Não basta você dizer, não, cara, isso aqui tá ruim, isso aqui tá errado e eu quero ir embora. Você tem que pensar que você tem que ter vontade de morar fora. Eu digo isso porque, além de morar no Brasil, eu morei em outros países e não é tão simples quanto parece. E não é a intenção falar a respeito dos motivos negativos sobre você ser estrangeiro. Existem, são vários, várias dificuldades, mas sim sobre realmente ter vontade de morar fora. Ter vontade de morar fora em diversos pontos. Você saber que, não somente você saber que você não está no seu país e que muitas coisas você não vai poder fazer, até um certo ponto se você tiver um documento, uma evolução de algum documento, mas também saber que não é todo o país que vai te receber muito bem, saber que sim, existem países que são muito receptivos, mas quando um país é receptivo, não quer dizer que dentro desse país não existam pessoas que não sejam, tá? Não teve país, dos que eu conheço, não teve nenhum país em que eu tenha ido e eu não tenha tido algum caso de preconceito, talvez, mas algum tipo de situação desagradável seria a palavra mais correta. Ninguém falou, seu gringo ruim, sei lá. Ninguém me xingou diretamente em todos os países. Em alguns, sim, não em todos. Mas esse é um dos pontos, tá? Outros pontos são em que você, como imigrante, você pode ter pontos negativos em relação ao quê? Moeda, principalmente, né? Você saber que você vai sair de uma realidade diferente em relação ao dinheiro, muitas vezes negativa, muitas vezes positiva, mas na maioria das vezes dos países onde, pelo menos países onde tem mais brasileiros, essa conversão é negativa, né? Ou seja, o teu dinheiro está valendo muito menos quando você sai do Brasil até você conseguir ter dinheiro lá. Um ponto também pesado é a questão do idioma, a menos que você vá num país, vai para Portugal, que o idioma é semelhante, ainda assim não é a mesma coisa, e ainda assim você mesmo falando um idioma muito semelhante vai sofrer com isso. O idioma é muito pesado e é algo que você precisa se policiar, treinar, estudar, ter disciplina quanto a isso. Mas é muito ponto realmente importante sobre você ter vontade de morar fora, você ter vontade de sair do seu país e morar em outro. Dentre eles também questão de cultura mesmo, cultura em relação ao jeito que as pessoas vivem. O brasileiro ele tem um jeito muito seu de viver, né? Seja o jeito de conhecer pessoas, seja o jeito de fazer festa, o jeito de comer, o jeito de cumprimentar, o jeito de, sabe? Muitos países, inclusive muitos dos países onde estão onde estão a maioria dos brasileiros fora do Brasil, são diferentes do Brasil. Então, em todos esses pontos que eu estou dizendo. Então, é importante considerar isso.
E, consequentemente, essas duas coisas, você ter os seus motivos para sair e tua vontade de morar fora, você ainda tem que pensar se você se vê feliz morando fora do seu país. Isso é algo complicado, isso é um complicado. Porque é uma medida muito única. Você não vai saber até que ponto você pode se conhecer e dizer, ah, não, isso aí eu não gosto, mas até que ponto você vai saber se aquilo vai te deixar numa situação realmente infeliz, né? Tem gente que vai dizer, ah, eu não gosto porque as pessoas não são tão calorosas igual o Brasil, não são tão amigáveis. Ah, eu não gosto de tal país porque a culinária é ruim. Eu não gosto de tal país porque o jeito de trabalhar é ruim, o jeito das casas, o jeito dos carros. E, assim, eu já vi cada comentário que é muito particular. Tem gente que simplesmente pensa dessa forma. Certas coisas não agradam em ponto. O clima, tem gente que não gosta, não gosta de clima muito quente, não gosta de clima muito frio, não gosta de... Muitas coisas são muito peculiares em relação a se ver feliz fora do teu país. Então, você tem que colocar na balança o preço que se paga em relação a você morar fora para ter coisas que você quer ter que não tem no Brasil às vezes, seja segurança, seja qualidade de vida, seja poder de compra, estabilidade política, estabilidade econômica, sei lá, infraestrutura em relação à saúde, educação, né? Tem muitas coisas que as pessoas têm e como motivos, e essas moedas têm que ser medidas, né? Ou seja, é muito difícil você ter tudo isso num país só e que não tenha uma demanda muito alta ou que você pague um preço muito alto, né? E, enfim, é isso. Eu optei por, depois de 22 anos morando no Brasil, optei por imigrar e lá vou eu. Então, no próximo vídeo eu vou falar a respeito de qual país escolhi e meus motivos particulares, talvez não todos, mas alguns deles sim. E é isso. Eu quero que você que está assistindo deixe aqui nos comentários qual país você acha que eu vou e qual país você gostaria de ir. E a gente pode conversar a respeito disso, beleza? Valeu!